Um dia, monstros apareceram por todo o planeta. Em conjunto com os monstros, aquilo surgiu do nada. Esse foi o primeiro embate entre a Torre do Tutorial e a humanidade. A torre, em períodos de intervalos, invocava parte dos humanos espalhados pelo mundo para dentro dela de forma forçada. Uma requisição sem nenhum parâmetro, um teste cruel que não faz distinções entre condições físicas ou idade. Entre os meros 20% de sobreviventes da torre, se transformaram em caçadores que possuem habilidades especiais. Assim, se transformando na esperança da humanidade. 12 anos após a conclusão da primeira torre, vemos uns monstros largados, que rapidamente são eliminados. Quando vemos, foi um caçador que os eliminou com seus poderes. Os caçadores se tornaram ídolos da humanidade. E é por isso que o país não negligencia sua tremenda força. Uma nova era teve início no momento que os caçadores se tornaram parte do poderio das nações. Foi aí que os caçadores elevaram seus preços. E para que pudessem se proteger de alguma forma desses países, eles se agruparam em associações ou guildas. 3, 2, 1, ação! Olá, sou a Ae Young Lee, do programa ao vivo Conhecendo os Caçadores. É um prazer. Faremos a mesma coisa essa semana. Nós iremos procurar e trazer novidades dos caçadores. E que vocês, telespectadores, tenham curiosidade. Hoje, os líderes das guildas estarão conosco. O líder da guilda Goguryo, Seo Kwon-han. A líder da guilda Ahangs, Seo Yong-li. O líder da guilda Seo Si-young-gi. Conhecendo os Caçadores é um programa desenvolvido baseado no que é mais popular, que na semana passada, graças ao suporte do público, atingiu uma taxa de espectadores de 35,7%, obtendo os status de um programa popular. Cota 100 configurantes no trem assistindo a transmissão, ouvindo a apresentadora falar. Por causa do tempo curto, essa será a nossa última pergunta. A pergunta que eu vou ler agora foi a mais pedida na internet. Dizem que um caçador avançado vive na torre do tutorial. Quem seria esse jogador? Aparentemente fazendo eles levar um mini susto. E ela continua. Essa é a pergunta? Eu também já ouvi falar alguma coisa sobre essa história, mas vocês líderes saberiam alguma coisa desse jogador avançado? Dando um grande sorriso, um dos líderes das guildas fala, já que há relatos recentes sobre ele, pelo visto ele ainda não morreu, né? E leva uma bela vida. E a apresentadora fala, ora, então você realmente sabe algo a respeito? Então outra líder das guildas fala, existe alguém aqui que não sabe quem é aquela pessoa? Já que ele foi enviado junto com a gente para a torre do tutorial, sendo o primeiro caçador. E outro já fala, bom, eu acho que é algum tipo de maldição. Ele não pôde sair como os outros caçadores quando concluiu a torre. Ele foi direto para o primeiro andar da torre de novo. E a apresentadora pergunta, vocês acreditam que ele tenha sido o primeiro candidato a caçador? E ele responde, sim. De tudo que sabemos sobre a torre do tutorial, eu ouvi falar que o caçador sai quando treina todas as suas habilidades básicas, até o limite, exceto a magia. Se ele concluiu a torre repetidas vezes durante 12 anos, nem existe a possibilidade dele ter se tornado um caçador muito poderoso. Um dos membros relatou que viu concluir a torre do primeiro andar até o sétimo em apenas um único dia. Ele é muito superior em comparação com as habilidades básicas de um caçador comum, com exceção da magia. Vemos caçadores correndo, gritando, não dá pra fintar aquela coisa, por favor, me tirem daqui. Também vemos outros caçadores sendo jogados para trás, olhando pro seu chinelo, depois ele olha pra frente e vemos a janela do sistema. Andar 100 da torre do tutorial, monstro do teste final, Balok. Só de conseguir sair da torre. Fico me perguntando se isso já não seria o suficiente para mandá-lo para o ranquear ou mais. Quarta cena e vemos vários figurantes falando que realmente viram ele na torre do tutorial. Que ele era muito forte, com o ataque ele conseguiu fazer um monstro do primeiro andar parar no 10º, chegando à conclusão que ele é um cara incrível. E vemos o que ele estava fazendo no momento, macetando a cabeça do monstro do 100º andar. Colocando o pé em sua cabeça, ele fala, quem é o cara aqui, hein? Sou eu sou o cara. Isso é legal, não é? Valendo 10 pontos e eu sou um cara que vale 12. E o sistema conta, subjugação do Balok, 0, 0, 0, não sei quantos segundos. Mas vemos sangue espirrar. E o sistema fala, subjugação do Balok completa, 3 segundos. Último ataque, chinelo, estampagem. Ele vê o monstro
gradualmente sumindo. E ele pensa, e lá vamos nós, tudo de novo. Nos últimos 12 anos, o tempo necessário para a conclusão da torre do tutorial foi aos poucos decrescendo. Todas as torres de tutorial espalhadas pelo mundo possuem a mesma temática. Não há fatos que contestem esse fato. Por causa disso, todas as vezes que novos grupos de caçadores concluíam a torre, formas de como concluí-las eram difundidas entre eles. E esse conhecimento eram repassados por todo o planeta. Em vários países, os espólios conquistados eram divididos com a população para o aumento da taxa de sobrevivência, como também para a obtenção de caçadores excelentes em meio ao processo. No entanto, não importa o quão refinada seja o processo da conquista e quão a informação seja difundida, somente poucos indivíduos teriam êxito na conquista da torre do tutorial. Ao chegarem no andar 99, inúmeros caçadores excelentes, treinados e corajosos perderam suas vidas contra o último teste. O soberano da torre do tutorial, Balok, uma existência aterrorizadora que ceifou a vida de mais da metade dos aspirantes a caçadores. De repente, o monstro toma um golpe e perde sua cabeça, mas alguém aterrissa com seu chinelinho e vemos que é o nosso protagonista. Enquanto ele pensa, eu já concluí esse troço 1349 vezes, eu já não me perdi na conta. E o portal abre na frente dele e ele fala, e bem-vindo à torre do tutorial. E ele pensa, agora é o início do 1350. E ele começa a rir. Mas ele começa a rir, feito louco. Ele fala, vai a merda! Me manda pra casa de volta logo. Mas ele se joga no chão, falando, aba de status. E vemos a janela de status do homem. Nome, Yeon-woo. Idade 24, e entre as chaves 36, eu acho que contando os tempos que ele tá dentro desse tutorial. Sexo masculino, condição ótima, atributos força muscular A++, velocidade A+, vigor S+, força física A+, magia 0 e sorte B. Habilidade, jogador do tutorial, o loop foi removido. Enquanto ele fala, não tem mais atributo que eu possa melhorar. 12 anos atrás. Parabéns, vocês venceram a torre do tutorial. E vemos os aspirantes a caçadores gritarem de alegria. Podemos voltar para casa, aê! E na frente do portal, um fala, se não fosse pelo Yeon-woo, não sobreviveríamos nem em sonhos. E a menina fala, vê se não vai fingir que não conhece a gente lá fora, hein? Dando um sorriso, ele fala, mas é claro que não. Nem estamos em algum tipo de relação tóxica. Não deixe de contactarem todos lá fora. Mas ao entrar no portal, vemos de novo a tela, bem-vindo à torre do tutorial. E o prata pensa, como é que é? Esse lugar não é o primeiro andar? O Yeon-woo teve que concluir a torre novamente, e com as novas pessoas que haviam entrado. Vem da janela do sistema, que ela fala, você é um jogador de tutorial, você foi amaldiçoado pela torre. E ele fala, maldição? Mas que merda é essa, hein? Após passar raiva e negar a realidade, ele iniciou sua busca por uma cura para essa sua maldição, concluindo a torre do começo ao fim sozinho, repetindo o processo por 10 vezes, fortalecendo sua grade de força até o limite. E então, nada funcionou. Após passar 5 anos tentando achar um método para sair, e não ter tido sucesso, já imerso na sua desilusão, ele começou a aproveitar sua situação, que se encontrava na sua própria maneira, assustando aspirantes a caçadores, dizendo, vocês, almas errantes que me encontraram. E os seguranças falam, eu nunca vi ele por aqui. E ele continua, há uma missão para vocês. Na tentativa 433 de conquistar a torre, ele foi brincar de ser um NPC para guiar os iniciantes. Na 512, bancaram um instrutor militar que ajuda no treino dos caçadores. No entanto, foi apenas por um breve momento de tempo que ele agiu desta forma, mantendo contato com os humanos. Ele não aguentava mais ver as pessoas irem embora e contarem as histórias do mundo exterior. Após concluir a torre repetidas vezes, já não havia mais nada que ele pudesse fazer. E assim, 12 anos se passaram. E ele tá jogado no chão, falando, mesmo após olhar na aba de status de novo e de novo, não mudou nada. Nada, hein? Calma aí. Ele olha e vê, o loop foi removido? Hein? Que? Mentira! E ele clica e vê, com a janela do sistema falando, parabéns, você pode passar após completar a próxima conquista. Vendo isso, ele vê
que tem uma fagulha de esperança de ir embora. Ele começa a rir feito um psicopata e grita: eu finalmente consegui! Dando um pulo gigantesco, gritando: eu vou pra casa! A conquista mais veloz da torre de tutorial foi de 10 meses, não foi? Será que o 18º grupo de caçadores consegue bater esse recorde? E a Seon Yeon, líder da guilda Arangue, fala: é uma resposta difícil. O número de caçadores é sempre diversificado. Há vários fatores que podem ocorrer dependendo da força da unidade. O Se-Yoon, líder da guilda Seo, fala: também é de extrema importância saber que tipo de ataque causa mais efeito, e isso vai depender da técnica deles. E o Seo, líder da guilda Gurieo, e fala: além do mais, as coisas começam a ficar mais complicadas após o 51º andar, já que a cada 10 andares surge um boss de alto escalão. Dali em diante, a sorte não está mais do seu lado. Então, o monstro sente algo estranho, a terra treme, e quando ele vê o Proto saindo de lá de baixo gritando feito um maluco, gritando: ah, que agonia! Andar 70, andar 80, andar 90, morram! E ele sai explodindo tudo, filho, no meio do caminho. Até que ele grita: andar 99. E ele fica parado na frente do bichão de novo. Ele grita: ah, eu vou pra casa! E mete a bica no peito do bicho, criando uma grande explosão lá em cima da torre. Corta a cena: distrito de gerenciamento de entrada na torre do tutorial de Hangdong e Choyon, base de monitoramento estabelecida pela Associação de Caçadores da Coreia. E um gordinho na janela fala: ah, olha lá, olha lá. Então, é uma luzinha, um portal. E ele fala: a torre abriu, certo? Meu Deus, é um recorde novo. E o cara de terno fala pro gordinho: prepare-se para checar a lista de sobreviventes. E ele: certo. E o nosso prota sai, filho, B10, olhando ao seu redor, ele vê que o céu está lindo, de clima ensolarado. E o gordinho vem, falando: parabéns, parabéns. Você teve êxito em sair da torre do tutorial. Parabéns pelo empenho. E o prota vira rapidamente o rosto em direção ao gordinho. E com uma voz trêmula, o cara fala: eu saí fora da torre, né? E o gordinho fala: mas é claro. Enfim, qual é o seu nome, caçador? Com seus olhos brilhando, parecendo que vai chorar. Ele começa a rir. Mano, ele é bem psicopata, né, mano? E ele grita: eu saí! Ô, Yeon, finalmente voltou! E o gordinho começa a procurar o nome do nosso prata na lista. E ele pensa: pera, esse cara não tá no nome na lista do grupo dos 18º. Que esse cara, mano? Ele é um fantasma? Então ele começa a procurar. Quando ele chega no grupo 1 do tutorial, ele fala: impossível. Quando ele olha: você é o Eion. E o prato fala: ah, eu te disse. E o gordinho fala: mas que coisa doida. Ele é um jogador avançado. O primeiro evocado pela torre do tutorial escapou oficialmente após 12 anos. Uma semana depois, o tempo passa rápido e vemos a apresentadora falando: olá, espectadores do Conhecendo os Caçadores. Esta é a central de tutorial da Coreia, onde os caçadores do 18º grupo terão a sua primeira avaliação de rank. O 18º grupo é um caso ainda mais especial. Por terem reduzido o tempo do recorde mundial da conclusão em 2 semanas, eles agora têm a atenção do mundo inteiro. Ah, e também outro rumor circulando: o fato do jogador avançado dos rumores está em cena. Daremos os detalhes assim que obtivermos maiores informações. Então vamos para a área VIP da torre do tutorial. E a Seo Yeon fala: não me atrasei, não foi? E outro cara lá no fundo fala: se atrasou sim, você sempre faz isso. E ela, com a mão no queixo, com uma carinha fofa, fala: é verdade que o Opa saiu? Tem certeza? E o outro, que também deve ser o líder das guildas, fala: naquele documento, há somente um Yeowo que adentrou a torre em 2006. E ela fala: ele deve ter a mesma aparência de quando encontramos ele pela primeira vez, já que o apetite e o desejo de dormir desaparecem dentro da torre, e o crescimento e o envelhecimento também param. E o outro cara fala: 12 anos. Em que tipo de monstro ele deve ter se tornado? Mal posso esperar para descobrir. E algum apresentador fala: apresentaremos vocês, os novos caçadores! A avaliação de rank será conduzida daqui a 5 minutos. E vamos para a área de espera para a avaliação de rank. E o organizador fala: por favor, utilizem o equipamento básico dado a vocês.
e prepare-se para o teste. E o Prata tá lá, no fundo, sem nenhum equipamento, apenas comendo um salgadinho. Triste, ele fala, eu já comi tudo. E arrota, logo agora que eu tô desfrutando da vida. E ele levanta e pergunta pra um dos caras, pra que todo esse equipamento, hein? E o cara responde, eles distribuíram hoje de manhã, você não pegou o seu? Não vai ser bom pra você caso você falhar no teste de avaliação de rank. E o Prota pensa, eu fiquei sem eles porque eu tinha acabado de dormir hoje cedo. E o organizador fala, daremos informações na central da torre do tutorial. Saiam da área de espera, recém-candidatos a caçadores. Por favor, vão até o local onde o teste será executado. Vem dessa luz todinha, o Prota pensa, o que é dessa vez, hein? Central do tutorial de Seul. Labirinto de avaliação de rank. E o cara de terno lá na frente fala, bem-vindo, aspirantes a caçadores. Sou o David, um caçador rank A. Irei supervisionar o exame de vocês. O teste de avaliação de rank acaba de começar. Vocês já devem estarem cientes, mas vocês estão sendo assistidos pelo mundo inteiro, deixando os carinha nervosos e fazendo ele sorrir. Não precisem ficar nervosos comparado à torre do tutorial, isso é um passeio no parque. Enquanto nosso prota bocejava, o cara continuava, estou ansioso para ver o que vocês têm a apresentar, o que aprenderam e conquistaram lá, arriscando suas vidas na torre do tutorial. Irei apresentá-los ao primeiro teste, apertando no start do seu aparentemente celular. Todo mundo sente uma pressão gigantesca. E o examinador fala, há vários tipos de situações complicadas que vocês passarão como caçadores. E uma delas será o labirinto. Como o nome já se diz, o labirinto está repleto de armadilhas. Eu disse que seria um passeio no parque, mas seria prudente utilizarem todas as suas capacidades. Utilizem suas habilidades e vão até a saída do labirinto localizada do outro lado. O teste começará em 30 segundos. 25, 20, 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 4, 3, 2... O teste começou! E todo mundo sai correndo para dentro do labirinto, filho. E enquanto ele vê todo mundo correndo para dentro do labirinto, o David fala, os novos caçadores desta leva são bem disciplinados. Isso é ótimo. Será que darão bons frutos? Olhar para eles me fez recordar dos meus primeiros exames. De fato, o mais importante é que os caçadores mantenham a sua determinação. Mas o nosso prota fala, ô coroa! Meio bravo, ele já vira olhando pro nosso prota assim, perguntando, algum problema? E ele responde, tipo, eu só preciso chegar até o outro lado, certo? Abaixando o óculos escuro, ele pensa, quem é esse rapaz, hein? Ele também é um novato? Mas que aparência patética é essa? Cadê os equipamentos que foram concedidos? Enquanto nosso prata tá lá de boaça, bocejando, o cara continua pensando, ele está realmente levando o exame a sério? Por que um novato agiria assim? E ele responde, sim, exatamente. Porém, você está achando que o exame de caçador é algo trivial? Dando um sorriso confiante, ele fala, vai dar sermão na galera barulhenta ali que corre gritando que vai fazer tudo o possível. Coroa. E o David fica puto, falando, entendi, então você é do tipo arrogante, não é? E o prota fala, você tem culhões, hein, coroa? Que tal fazermos uma aposta? Que eu consigo passar em menos de 20 segundos. Eu embolso 100 mil won, se conseguir. Que tal? E o cara fala, para de falar asneiras. E o prota fala, ih, tá com medo, é? E ele fala, o quê? E nosso prota responde, se não tem coragem, então deixa pra lá, né? E ele fala, 1 milhão de won. Se eu combinar o meu salário diário e o bônus como supervisor do exame, dá 1 milhão de won. Mas se você falhar, e o prota tá cagando e andando, ele já sai andando e já fala, beleza, vê se não vai voltar atrás, hein? E ele bota a mão na parede. Mas o nosso prota pensa, meu Deus, tudo isso, o salário diário e o bônus dão 1 milhão de won? Já que os caçadores fazem parte do país, eu achei que eles seriam um tipo de civis subvergentes. Mas o salário e o bônus são tão altos assim? O trabalho de caçador é ótimo e ele prepara um soco pra acertar na parede. E o cara, tirando o óculos, fala, o que esse rapaz vai fazer, hein? E tá todo mundo observando ele preparar o soco dele. Enquanto a mulherzinha lá, os carinha dos líderes da guilda fala, o que o Opa vai fazer na parede, hein? Preparando um socaço. Antes mesmo da mão dele chegar a tocar a parede. A parede já se deforma, filho. Causando um brilho imenso. Tá. Pô, o cara estourou o labirinto inteiro, filho, de cabo a rabo, com um soco só. Enquanto a fumaça baixa, o nosso prota fica parado e fala, pro
prontinho, a saída está do lado oposto. E ele dá um sorrisinho pro cara falando, foi uma saída criada de forma forçada, mas corta a cena, todo mundo vendo o que ele fez, filho. E todo mundo dizendo, caramba, ele criou uma saída pro labirinto que fosse insana, o que foi aquilo? E os líderes da guilda falam, mas esse cara, ele também era desse jeito no passado? Dando um sorrisão, ele fala, 1 milhão de won, 1 milhão de won. Grana fácil, 1 milhão de won, tá doido. Aí ele pensa, opa, eles não vão pedir pra que eu pague pelos reparos, né?